cibertecnologia, robotização e inteligência artificial. Na outra, trabalhadores sem direitos, níveis altíssimos de desemprego, ataque às organizações sindicais. Esse é o cenário da chamada Indústria 4.0. Eu sou Rodrigo Rodrigues, professor de História da Secretaria de Educação e presidente da CUT-DF, e vou conversar um pouco com você sobre isso hoje aqui no CUT no Ar. Este é o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT-DF. A indústria 4.0 também é conhecida como a quarta revolução industrial, ou manufatura avançada. O termo nasceu na Alemanha, em 2012, e é supervalorizado pelo grande capital. Resumidamente, a indústria 4.0 se refere à inclusão de tecnologias digitais na linha de produção e na prestação de serviços. Para que você possa visualizar melhor, pense no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. A cena inicial da obra mostra trabalhadores em uma fábrica, numa linha de produção. Se esse filme fosse gravado nos tempos da indústria 4.0, no lugar de trabalhadores, teríamos máquinas atuando na produção. Elas se comunicariam com um sistema, tendo a capacidade de antecipar problemas e indicar falhas. O fenômeno cresce numa rapidez nunca antes vista. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostra: no Brasil, o uso dessas tecnologias digitais em grandes empresas aumentou de 63% para 73% entre o início de 2016 e 2018. Das empresas entrevistadas, 90% afirmaram que usam a nova tecnologia no processo de produção. 58% delas usam no desenvolvimento de produtos e 33% aderiram às novas tecnologias para novos modelos de negócio. Na indústria 4.0, a digitalização é realizada também no setor de serviços. Você provavelmente já pegou seu celular para chamar um motorista por aplicativo, por exemplo, ou então pediu comida também por um aplicativo. E, provavelmente, quem entregou foi um rapaz, jovem e negro, que chegou até você de bicicleta ou, no máximo, de moto. Pois é, esse processo faz parte da digitalização de serviços gerado pela indústria 4.0. Mas por que indústria 4.0? Ela segue uma linha das revoluções industriais que já vivemos no mundo. A primeira revolução, realizada entre 1760 e 1840, trouxe o advento da máquina a vapor, ou seja, o trabalho de artesãos deu lugar a máquinas ainda sem grandes recursos. A segunda revolução industrial começou na metade do século XIX. Ela tem como marca a criação de motores elétricos que geraram as linhas de produção. Mas para valer a pena para o empresário, ou seja, para que ele tivesse lucro, essas pessoas tinham que trabalhar pelo menos umas 16 horas por dia. Crianças também estavam nesse grupo. Mas, como o capitalismo é generoso, na segunda revolução industrial, crianças trabalhavam por volta de 12 horas por dia. A terceira revolução industrial é mais recente, aconteceu por volta dos anos 50, e teve como advento o controlador lógico programável. São computadores especializados que desempenham processos industriais. Agora, temos a quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0. Ela tem como um dos pilares a Internet das Coisas, que é o diálogo entre máquinas para comandos de produção. Por exemplo, você está no seu carro e resolve ligar o ar-condicionado da sua casa pelo celular. No processo de produção da indústria 4.0, essas novas tecnologias interagem e moderam no virtual para aplicar no real. Parece bacana, né? Mas é bacana para poucos, pouquíssimos. Seria perfeito se não fosse cruel. A tecnologia não é algo puro e angelical, desenvolvida sem intenções. Karl Marx, o nosso bom velhinho, nos ensinou ainda lá na segunda revolução industrial do século XIX que a tecnologia atua em dois sentidos. De um lado,
ela cria a concorrência entre os capitais. Do outro, ela reduz os custos através da diminuição da força de trabalho necessária. Ou seja, para mais lucro, menos mão de obra. Consequentemente, mais desemprego, mais terceirização, mais fragmentação da classe trabalhadora. E é nesse sentido que vem a indústria 4.0. Mais uma vez, o trabalhador será substituído por máquinas de altíssima tecnologia. O mercado será restrito a quem está no topo da classe trabalhadora, ou seja, aquelas pessoas que têm conhecimentos técnicos específicos como desenvolvedores de software, de inteligência artificial e entendedores de nanotecnologia. E o restante desses trabalhadores? Como vai ficar? Bom, esses já estão sendo usados no setor de serviços, de maneira totalmente precarizada. Podemos dizer que sob uma nova forma de escravidão, com o verniz do empreendedorismo. Estamos falando de motoristas, entregadores, comerciários que atuam por aplicativos, mas não têm vínculo empregatício com a empresa. Não ter patrão, nesse caso, é não ter direito a nada. E quanto ao meio ambiente, a suposta sustentabilidade da indústria 4.0 é outra grande mentira do capital. Com a nova forma de produzir e oferecer serviços, os países do norte, aqueles desenvolvidos, ficam com a indústria limpa, que não agride a natureza. Já nós, dos países do sul global, continuaremos nos serviços de exploração de minérios, submetidos ao desmatamento e a todo tipo de ação predatória. E se por um lado o capitalismo se organizou internacionalmente, por outro, a classe trabalhadora submetida a condições subhumanas vem se fragmentando cada vez mais. No Brasil, além da incidência da indústria 4.0, temos também um governo que produz leis severas, retirando direitos históricos e essenciais. Uma das frases emblemáticas de Bolsonaro é: o trabalhador terá que escolher entre mais direito e menos emprego ou menos direito e mais emprego. E eu não preciso dizer mais nada depois disso. E para falar sobre a organização da classe trabalhadora na indústria 4.0, convidamos Antônio Lisboa. Ele é secretário de Relações Internacionais da CUT Nacional. Bem-vindo, Lisboa, e obrigado por participar do CUT no Ar. É um prazer para mim. Lisboa, como a gente pode começar a pensar a organização dessa nova classe trabalhadora que está cada vez mais precarizada e fragmentada? Bom, eu acho que a primeira coisa é saber quais são as principais reivindicações deles. Eu acho que há três formas de tentar entender essas reivindicações. Há reivindicações que vêm do Estado, por exemplo, direito de locomoção, essas coisas, reivindicações trabalhistas, né? E também um modelo de organização. Eu acho que no mundo já existem algumas experiências, por exemplo, abrindo os sindicatos para que eles possam se afiliar, reconhecer as associações desses trabalhadores, reconhecer os seus sindicatos e, evidentemente, cuidar que eles precisem se organizar como classe trabalhadora e não como empreendedores. Portanto, o reconhecimento deles é importante e reconhecer a sua forma de organização. E sobre a garantia dos direitos trabalhistas? Como é que a gente pode reivindicar isso, uma vez que esses trabalhadores não são reconhecidos como tendo vínculo empregatício com as plataformas? Como eu disse, há direitos que eles podem ser defendidos por eles, que são direitos que vêm diretamente do Estado. Outro a partir do poder dos empregadores. Existem já no mundo algumas experiências em que esses empregados, esses trabalhadores, foram reconhecidos como trabalhadores dos seus, por exemplo, trabalhadores da Amazon, trabalhadores da própria Uber. Então, existem experiências no mundo em que há reconhecimento desses trabalhadores. Então, uma das grandes lutas, em termos globais, é pelo reconhecimento desses trabalhadores como empregados das empresas e, obviamente, a obrigatoriedade dessas empresas de reconhecê-los nos acordos coletivos e nas convenções coletivas. E nas suas viagens, na sua atuação como secretário de Relações Internacionais, você tem visto essa forma de organização pelo mundo? Como é que está esse processo de debate dessa nova forma de trabalho em outros países? Não serve de consolo, mas a gente não está tão atrasado do restante do mundo. Existem algumas experiências de organização já mais avançadas, por exemplo, agora na Coreia do Sul, a KCTU, que era a segunda central sindical, passou a ser a primeira porque conseguiu afiliar
mais de 350 mil trabalhadores de aplicativos. Há experiências na Itália onde se criou uma confederação para trabalhadores migrantes e também experiências na França de organização desses trabalhadores em associação e sindicatos. Então, esses são os caminhos que nós enxergamos, ou seja, você tem duas formas de fazer. Primeiro, o reconhecimento desses trabalhadores nas suas associações e sindicatos. A própria CUT agora já permite isso. E segundo, abrir os sindicatos atuais para que eles possam se afiliar. Por exemplo, um trabalhador de entrega de aplicativos de entrega de alimentos, ele é, a rigor, um trabalhador do ramo de comércio de alimentos. Portanto, ou um trabalhador da Uber, por exemplo, ele é um trabalhador do ramo de transporte. Então, há caminhos para se organizar. Agora, a primeira questão é conhecê-los e fazer com que eles entendam que eles são trabalhadores, porque é uma pressão muito grande para que eles se reconheçam, entre aspas, como empreendedores. Então, esses são os grandes desafios que nós temos hoje, no mundo e no Brasil. Muito obrigado, Lisboa, pela sua participação aqui no CUT no Ar. Obrigado, eu que agradeço. Bom, estamos indo para o fim de mais um episódio do CUT no Ar. Mas a gente precisa acreditar para poder fazer a mudança necessária e encontrar respostas para superarmos o capitalismo, com unidade e solidariedade. Nos dias de hoje, a frase máxima de Marx nunca foi tão importante. Por isso, eu faço questão de encerrar esse episódio com ela. Trabalhadores do mundo, univos! A gente encerra por aqui mais um episódio do CUT no Ar. Toda semana a gente tem um novo programa que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como CUT no Ar. Já no YouTube, você pode fazer a busca por CUT-DF. Sugestões, críticas, elogios, recados, reclamações, envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil CUT-DF. Ou então mande um e-mail para a gente no endereço cutnoar@cutbrasilia.org.br. Não deixe de entrar também no nosso site www.cutbrasilia.org.br e nas nossas redes sociais. A gente agradece demais a sua escuta. Até semana que vem. Este foi o CUT no Ar, um podcast semanal da CUT-DF. Até o próximo episódio.